Olá, muito boa noite. O programa Doc.com desta semana está no ar. Hoje vamos ter uma entrevista com o deputado estadual Plauto Miró Guimarães Filho, ele que é do Democratas, primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Paraná e esteve nesta semana junto com o governador Beto Richa aqui em Ponta Grossa, assinando os convênios de quase aí 60 milhões de reais em investimentos em municípios, em vários municípios, né? Ponta Grossa, Campos Gerais e também outras regiões adjacentes. Ele vai falar a respeito desses investimentos e também da sua relação em relação ao governo do estado, sua atuação na Assembleia Legislativa do Paraná e também em relação às eleições municipais deste ano. Você confere tudo isso depois do intervalo, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa Doc.com. Nesta semana, quinta-feira, o governador Beto Richa esteve em Ponta Grossa para a assinatura de convênios com inúmeros municípios dos Campos Gerais e também das regiões aqui ao redor dos Campos Gerais. Uma descentralização aí do poder, né? Uma solenidade que geralmente é feita no Palácio Iguaçu, agora descentralizado para as cidades. Ponta Grossa foi uma das escolhidas para o governador vir fazer essas assinaturas. E quem reivindicou boa parte dessas benfeitorias, dessas melhorias, esses investimentos que foram alvo desses convênios, foi o deputado Plauto Miró Guimarães, que é muito próximo aí ao governador, ao governo do estado, primeiro secretário da Assembleia, e é com ele que a gente conversa agora. Boa noite, deputado. Boa noite, prazer estar aqui podendo conversar com você e com todos aqueles que estão acompanhando o seu programa. Pois é, deputado, com certeza uma das ações e um dos retornos mais satisfatórios na vida de um parlamentar é poder levar melhorias, levar aí reivindicações, atender reivindicações de prefeitos, né, que onde está a população são nos municípios e são atendidos pelas prefeituras. Me diz como que foi todo esse processo da liberação desses quase 60 milhões que foram assinados na última quinta-feira aqui em Ponta Grossa. Veja, uma reunião importante, o governador escolhe Ponta Grossa como a sede de uma região para receber todos os municípios do sul do estado do Paraná. Tivemos em torno de 60 municípios que hoje assinaram junto ao governador, com o governador, a liberação de recursos para cada um deles. Recursos investidos em várias áreas, na área da infraestrutura, compra de equipamentos, na área do esporte, com as academias ao ar livre e outras tantas áreas que foram beneficiadas. Uma reunião prestigiada, mais de 60 milhões de reais foram autorizadas pelo governador e os prefeitos que se fizeram presentes, os vice-prefeitos, vereadores, presidente de câmaras municipais, participaram de uma bela reunião e, como você falou, essa é a parte gratificante do mandato que se exerce, quando você consegue interferir junto ao Poder Executivo para que melhorias possam chegar até as prefeituras para atender a população. E na Câmara Municipal de Ponta Grossa vivenciamos um belo momento. Pois é, e para se chegar até um patamar desse do governo do estado, conseguir levar investimento ao município foi passado por um momento difícil, um momento no início de 2015, no segundo mandato do governador Beto Richa. Teve toda aquela ajuste, os ajustes fiscais que foram feitos pela Assembleia e agora estão dando resultado e estados que deixaram para fazer agora estão passando por muitas dificuldades, inclusive atrasando os salários dos seus servidores. Você tem essa avaliação que foi um remédio amargo lá no começo deste novo mandato, mas que agora os resultados estão aparecendo. Se nós analisarmos esse segundo mandato do governador Beto Richa, ele, no início, teve uma série de ações que a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná aprovou
que são os ajustes na área econômica, que eram necessários. Nós vimos e acompanhamos e sentimos a crise econômica que o Brasil entrou, e o resultado dessa crise, cada um de nós sentimos diretamente quando vamos ao supermercado, quando vamos às compras, comprar um bem de consumo, né, e a gente sente rapidamente que a inflação retornou. E no começo do segundo governo do Beto Richa, essas medidas fizeram com que gastos fossem cortados, um saneamento nas contas do Estado pudesse ser feito, e o resultado dessas ações que aconteceram há 1 ano e meio atrás é o que nós vimos em Ponta Grossa no dia de hoje, onde o governador libera recursos para diversas áreas para os municípios paranaenses. Outros estados estão com uma situação financeira difícil, porque os ajustes necessários não foram feitos, e onde estamos vendo a dificuldade de pagar a folha de pagamento. Alguns estados da federação deixando para pagar salários, aposentadorias, férias, postergando para que no final do ano possam eles exercer esse direito, que é do servidor como um todo, e até mesmo dos prestadores de serviços que trabalham para os governos estaduais. Eu acredito que a atitude desgastante, que a Assembleia viveu, onde a coragem do governador Beto Richa determinou que essas mudanças acontecessem, e o Paraná hoje vive um momento onde o Estado investe nos municípios e diretamente a população é grande beneficiada. Pois é, e esses ajustes que o Paraná fez, o país vai ter que passar agora, né? O grande desafio do governo interino do Temer, né, é fazer com que a economia volte a se estabilizar. E para isso, com certeza, ajustes fiscais vão vir, né? Até já se falou na questão da possível volta da CPMF por um tempo, se fala em alguns outros modos de aumentar a arrecadação, porque realmente esse governo Dilma que saiu, né, ele deixou um rombo muito grande, e agora os ajustes terão que ser feitos. É um dos maiores desafios desse governo. Não sei se na sua opinião também é essa. Se nós analisarmos a herança que o governo anterior, o governo da presidente Dilma e da sua equipe, acabou fazendo com que nós, os brasileiros, venhamos a sentir na carne essa situação pela qual o Brasil ficou. O novo presidente, o presidente Temer, vai ter que fazer ajustes na economia, só que acredito que o grande ajuste é a redução das despesas. O corte, né? O corte fez a junção de ministérios. Não é só aumentar impostos. Os governos têm que se adaptarem a uma situação onde os gastos têm que ser equilibrados de acordo com a receita que o país tem, no caso do Estado. Que é o que a população está fazendo, claro. né? Com certeza todo mundo que está em casa aí nos assistindo, de alguma forma está economizando. Claro, cortou, e é assim que tem que ser, num momento como esse, vai se cortando aí os excessos, as gorduras que possam ter, e os governos não é diferente, porque é muito simples, acaba gastando mais do que pode, e daí vem uma nova alíquota de imposto, um novo imposto para poder suprir as despesas indevidas que os governos acabam fazendo. E lá, na esfera federal, no poder central, nós esperamos que o novo presidente, Michel Temer, possa ele conter, cortar, equalizar as despesas para que possa ter um ajuste e o país, um curto prazo de tempo, volte a crescer. Só a retirada do grupo anterior do comando do país e o novo presidente que assume já traz uma nova esperança para todos nós brasileiros e também para os empresários, para os investidores, capital externo, que acaba novamente o país entrando em uma fase de crescimento da economia, e o crescimento da economia é a geração de novos empregos, é mais impostos arrecadados, e isso faz com que todos nós brasileiros possamos vir a ter uma vida melhor. E é isso que nós desejamos.
Eu acho que, na minha concepção, o país virou a página. É um novo momento. Passou. Os que saíram, né, por força de lei, por irregularidades que cometeram, né, são pessoas que já cumpriram com a sua função na vida pública nacional, e não adianta ficarem gritando e dizendo que é golpe, porque nós queremos um novo Brasil. Viramos uma página da nossa história e um novo momento nós vamos viver. E espero que os novos governantes possam eles ter a capacidade de fazer com que a economia volte a crescer e os gastos públicos possam diminuir. Porque da forma como estava sendo dirigido o país, né, nós caminhávamos e estamos sentindo para um final infeliz, né, como nós estamos vivendo no país, aí, no término do mando de um ciclo de poder que o Partido dos Trabalhadores liderou no nosso Brasil. É um novo momento, página virada, e temos que ajudar o novo governo a poder voltar ao crescimento. Pois é, e politicamente falando, para o Paraná, esse fôlego aí que todo mundo está vivenciando com essa troca de governo, né, ou pelo menos a grande parte da população, para o Paraná as perspectivas parece que são melhores por conta de um diálogo maior, né, com este governo que está, o governo do Michel Temer. Tem um ministro, né, da Saúde que é do Paraná, a vice-governadora, né, esposo da vice-governadora Cida Borghetti, né, e realmente eu acho que agora, né, existe uma perspectiva de mais recursos virem para o Paraná. Se nós analisarmos, como eu falei, um novo ciclo da história, né, nós vimos o governo federal, os mandatários anteriores, prejudicar alguns governantes que eram de um lado político contrário a eles. E o Paraná foi prejudicado. Eu acredito que o Paraná foi prejudicado foi. Por conta de questão política, realmente. Claro, nós vimos aí quantos investimentos que eram possíveis o Estado do Paraná receber através do governo federal e acabou não recebendo. A política falou mais alto do que a cidadania. A política falou mais alto, né, daquilo que é o correto e que os eleitores, que os paranaenses desejam. Eu lembro de uma matéria, agora eu não sei exatamente os números, mas de uma matéria que o Paraná é um dos principais arrecadadores, né, de impostos para o governo, né, está lá em cima e no retorno desse investimento está lá embaixo. Por aí já se tem uma ideia de como foi tratado de forma diferente. É só você analisar aí, o próprio governo do estado encaminhou alguns pedidos de empréstimos, de financiamento para obras de infraestrutura no estado do Paraná e muito pouco recebeu. Comparado com os demais estados da nossa federação, o Paraná foi o que menos recebeu, né? E sendo o Paraná a quarta economia do nosso país, quer dizer, ele arrecada muito, ele gera muita riqueza para o Brasil e recebe muito pouco de contrapartida do governo federal. E é bom lembrar também, deputado, que boa parte desse tempo a paranaense Gleisi Hoffmann foi braço direito da presidente Dilma na Casa Civil. E poderia sim aí de repente ter feito mais pelo Paraná do que fez. Né? Eduardo, eu tenho assim, nós vivemos um período, um ciclo acabou, a página virou e nós temos que olhar para frente. Eu acho que o governador, né, no dia de ontem teve... Ele voltou animado da conversa com o Temer? Voltou animado. Quer dizer, o canal de investimentos, de liberação de recursos, de financiamentos importantes que o Paraná reivindica junto ao governo federal, até mesmo com bancos internacionais, que precisa do apoio do governo federal também, vai ter facilidades, né, de serem aprovados com o novo presidente. O novo presidente é de uma linha política partidária ideológica semelhante à do próprio governador do estado, que tem o seu partido, o PSDB, um integrante do governo Michel Temer, o próprio Democratas, partido que fazemos parte, né, compondo o governo que nós estamos vivenciando e vamos viver, né, nos próximos anos no nosso país. É um novo ciclo, uma nova maneira de governar, uma mudança da linha ideológica, onde uma linha mais de centro-direita, uma linha mais liberal, vai fazer com que o nosso país
volte a crescer e possa ter dias melhores para todos os brasileiros. E nessa conversa que o Beto Richa esteve com o Michel Temer nesta semana, falou aí também da liberação de um volume grande de empréstimo para vir em investimentos, para que sejam transformados em investimentos no Paraná. Se isso realmente se concretizar, vai ser um avanço grande. O Paraná cresce, né? Se nós olharmos, né, esse programa Paraná Competitivo que o governo do estado ofereceu aos novos investimentos que procuraram o estado e também aos investidores que já estão aqui, a indústria paranaense que quiseram ampliar, né, a sua produção, tem através desse programa benefícios fiscais que fazem com que o Paraná se torne atrativo aos novos investimentos, à implantação de novas indústrias. Dias atrás vimos a inauguração da Ambev, né, uma indústria que vai gerar muitos empregos aqui no município de Ponta Grossa e também, né, vai gerar impostos para os cofres da Prefeitura de Ponta Grossa e também para as demais prefeituras do estado do Paraná, porque o bolo da arrecadação, uma parte vai para o estado e o estado distribui entre todos os municípios paranaenses. E a saída do governador em Brasília, né, foi uma abertura de um novo canal, com um novo governo, que vai colocar tudo o que for possível na esfera federal, pelo que o próprio governador contou da reunião que teve, vai colocar as ações do governo federal à disposição do nosso estado do Paraná e esperamos que tudo isso possa trazer benefícios aí para as prefeituras e para o governo. Pois é, recentemente a inauguração da Ambev, né, o governador esteve presente, você esteve presente também, né, nessa escolha, essa opção pelo Paraná e por Ponta Grossa, por todos a localização estratégica, a água muito boa para a fabricação da cerveja, enfim, é uma série de fatores que levaram, mas o resultado que está aí. E não podemos deixar de lembrar também que a Heineken está praticamente dobrando a sua capacidade de produção também, com incentivos também aí do governo do estado para que isso aconteça e certamente maior produção vai render maior arrecadação, principalmente de ICMS, né? Vai para o governo do estado, retorna uma parte para o município e outra parte vai para investimento em todo o Paraná. Nós vamos para um rápido intervalo e na sequência a gente volta continuando a conversa com o deputado Plauto Miró Guimarães, falando para a gente a respeito das ações também na Assembleia Legislativa do Paraná. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. O programa Doc.com está de volta na sequência da entrevista com o deputado Plauto Miró Guimarães. Deputado, falávamos no bloco anterior da questão aí da vinda do governador nessa semana para a liberação aí desses recursos na ordem de praticamente 60 milhões de reais, né, para vários municípios, os prefeitos presentes e tudo mais. Agora, falando especificamente de Ponta Grossa, tivemos duas informações aí de aporte financeiro relevantes nesta semana. E durante esse ato, os 10 milhões aí para pavimentação lá do Jardim Los Angeles, que pavimentação é uma das principais reivindicações de toda, a população que quer ver o asfalto na frente da sua casa. O asfalto significa maior qualidade de vida, até a autoestima realmente da população, se dá por morar em um lugar com um ambiente melhor. Como que você vê também esses investimentos em infraestrutura aqui em Ponta Grossa? Olha, o município de Ponta Grossa tem uma de suas carências, a pavimentação de uma parte das ruas da cidade que hoje não tem, esse revestimento. E o governador do estado, através da prefeitura municipal, numa parceria, liberou recursos para que obras de pavimentação pudessem ser executadas dentro da cidade. E entre os bairros que estão recebendo recursos para pavimentação, através da prefeitura, está aquela região do Jardim Los Angeles, que tem várias ruas que não são pavimentadas, em especial as ruas que dão acesso ao novo núcleo habitacional que lá foi implantado, milhares de pessoas lá residem, e a Prefeitura Municipal, nessa parceria com o governo, optou em algumas ruas daquele bairro, de outros bairros da cidade também, para que possam receber uma parte desses 10 milhões que o governo do estado do Paraná libera
para a Prefeitura para que ela possa aplicar em pavimento. Eu acho que é uma ação importante do governador Beto Richa, em uma parceria com a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, e essa força conjunta Estado-município faz com que melhorias possam chegar até a população. E no decorrer da semana, essa ação conjunta trouxe aí os benefícios que agora, através de um processo licitatório, a Prefeitura vai escolher a empresa que vai apresentar o menor preço, a qualificação técnica, para poder executar o pavimento nesses bairros que a cidade de Ponta Grossa vai receber. Pois é, e nessa semana também teve aquela audiência lá com o secretário Ratinho Júnior, do Desenvolvimento Urbano. Você esteve presente, o presidente da Câmara, o Mainardes, o prefeito Marcelo Rangel, o nosso secretário de Obras e Serviços Públicos, o Alessandro Loza, e também quase $500 mil aí em uma escavadeira, né, hidráulica nova para renovar aí o parque de máquinas aqui de Ponta Grossa, que também está necessitando. O secretário de Obras, o Alessandro, apontou já há um bom tempo a necessidade que tem o município de adquirir uma escavadeira hidráulica, que a escavadeira a qual a prefeitura tem é muito antiga e não dá conta dos serviços que se tem a necessidade de executar. E para ter uma ideia, o Alessandro falava que a última escavadeira foi comprada lá no final dos anos 90. Imagina então, só. Já fazem coisa de 14, 15, 16 anos atrás que ela foi adquirida e nós conseguimos, através de uma interferência junto ao governo do estado, né, que o governo destinasse recursos para que a prefeitura pudesse adquirir uma nova escavadeira. E deu certo. Né, esse pedido do Alessandro, o pedido do prefeito Marcelo Rangel, quero falar aqui do vereador Sebastião Mainardes, que como presidente da Câmara também sempre está levando reivindicações junto a nós, junto ao governo, enfim. Essa ação conjunta proporcionou aí, na liberação de recursos, né, da autorização para o processo licitatório da aquisição dessa escavadeira, que é muito importante para os trabalhos da Secretaria de Obras e da Prefeitura Municipal. Mais uma ação conjunta que deu certo. Tem levado também, atendido algumas reivindicações também dos municípios da região, né? Como que está também esse atendimento aí aos municípios da região? Tem dado certo o trabalho, né? Nós temos prefeitos que reivindicam, que trazem as necessidades dos seus municípios, e nós temos feito um trabalho político, né, para poder fazer com que o Estado destine também recursos para essas comunidades, para esses municípios. Um exemplo aqui do município vizinho de Carambeí, recursos na área da pavimentação foram liberados, várias ruas de Carambeí já foram pavimentadas, e agora com mais um montante que foi liberado nessa semana, com a presença do governador, nós teremos mais pavimentos que são necessários em bairros do município de Carambeí. Está indo bem, né, o trabalho do prefeito Osmar Blum, né, que está sendo realizado junto conosco, buscando necessidades no governo do estado. Nós temos o município de Palmeira, que foi beneficiado, o município de Castro, o município de Tibagi. Quer dizer, nós sempre estamos sendo procurados, sempre a nós chegam reivindicações, e no trabalho, repito, político que exercemos, vem dando certo, e o governador do estado tem nos atendido na liberação de recursos para esses municípios os quais representamos. Nós falávamos da pavimentação para o Jardim Los Angeles, tem também a trincheira que vai ser feita ali. Como que está essa situação aí da trincheira ali no Los Angeles? Uma novela extensa já, né? O governo já virou do uma estado, novela. Através do DR, Departamento de Estradas e Rodagem, fez um processo licitatório e contratou uma empresa que venceu a licitação para executar as obras da trincheira do Jardim Los Angeles, que é assim nominado, que é onde é um ponto ali na rodovia, da qual se tem o acesso ao bairro, e onde temos um congestionamento muito elevado, acidentes periódicos ali acontecem, e o DR licitou as obras, e as obras estão gradativamente sendo executadas. Não
né, da forma como todos nós desejamos, que rapidamente se executasse e inaugurasse as obras. Depois de uma série de problemas no projeto executivo, nós vimos aí o governo do estado novamente fazer uma ação para que as obras que tiveram um período parado voltassem a acontecer. Está acontecendo, né, e esperamos que o governo do estado possa, dentro do prazo de 300 dias que ele deu para que a execução acontecesse, possa tornar realidade a vontade dos moradores de toda aquela região da cidade de Ponta Grossa. Infelizmente, a gente sabe, a gente que acompanha a vida pública, existe uma burocracia muito grande, né? Licitação, às vezes a empresa que vence, né, não faz aquilo que foi acordado em contrato, né? Mas com certeza aí ao longo dos próximos meses deve ser concluída, a exemplo do que aconteceu com a trincheira na Ernesto Vilela, né, que também ficou um tempo ali para fazer, mas agora estamos contando com o benefício, né, toda aquela região ali do Dalabona, né, toda aquela região ali beneficiada com esse acesso direto ali, sem precisar pegar as Souza Naves. Se você analisar, quer dizer, uma obra tão necessária quanto a trincheira do Jardim Los Angeles, e acabou a trincheira da Ernesto Vilela, né, saindo, né, antes mesmo do que a execução da do Los Angeles. Acho que é uma obra importante, os recursos foram viabilizados junto ao governo, repassados, né, aos cofres da prefeitura. A prefeitura municipal fez o processo licitatório, contratou a empresa e essa empresa executou as obras e já está inaugurada e servindo a todas as pessoas que têm a necessidade de ter o acesso ao centro da cidade, as demais regiões do nosso município. Então, todos aqueles que moram naquela região da cidade já têm esse benefício. E, como eu falei, a do Los Angeles está em andamento, não é tão rápido quanto a gente esperava, mas nós estamos acompanhando para que tenhamos, dentro do prazo dado pelo Estado, a execução dessas obras. E agora, o governador anunciando também a liberação de recursos para a prefeitura e mais algumas ruas do Jardim Los Angeles sendo pavimentada, vai acabar formando, né, uma ação do município e do estado em benefício dos moradores de todo aquele bairro do Los Angeles e do núcleo, a Califórnia. Sim, esse novo que foi construído, que inaugurou dentro da Minha Casa Minha Vida. E é bom porque essa questão da trincheira é segurança, né? Segurança naquela parte da rodovia e essa pavimentação vai valorizar toda aquela região também. Assim, é um bairro que está isolado, né? E agora está sendo dada uma atenção especial por todos nós que participamos da vida pública e esperamos, como eu falei, dentro de um prazo rápido, ver a pavimentação executada e também, repito, a trincheira tendo aí os seus dias contados, pois esperamos que a inauguração aconteça dentro desse prazo que o governo do estado do Paraná determinou. Pois é, mudando um pouco de assunto, né, voltando saindo um pouco dessa esfera do executivo, da sua atuação junto ao executivo, junto ao governo do estado para a vinda de recursos e investimentos, você tem um papel preponderante dentro da organização administrativa da Assembleia Legislativa, que é a primeira secretaria. A primeira secretaria, né, para o telespectador ter aí a informação, de repente se não sabe, ela administra todo o orçamento, né, da Assembleia Legislativa, o orçamento que vem do governo do estado e é administrado pela primeira secretaria. Como que está esse trabalho? Você já está há algum tempo ali, já está habituado aí com essa função? Nós tivemos, né, no ano de 2011 um saneamento, um ajuste que foi feito dentro do quadro funcional e administrativo da Assembleia, onde pudemos, através de uma nova metodologia administrativa, em conjunto com o ex-presidente e hoje chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, implementar ali ações que acabou possibilitando em uma Assembleia moderna, eficiente, transparente, que através do portal da transparência tem todos os dados do dia a dia da casa, é só as pessoas ingressarem nesse portal e vão saber como é dirigida a Assembleia, os projetos de lei que lá são aprovados, como o orçamento da Assembleia
é executado, e essa ação acabou possibilitando até mesmo uma situação que deixou a Assembleia de gastar, né, os recursos em áreas aí que não eram prioritárias. E isso fez com que a Assembleia possa, periodicamente, devolver uma quantia aos cofres do Poder Executivo, porque a Assembleia não tem necessidade de todo o orçamento que a ela é colocado à disposição. E o resultado de tudo isso são ações que o Executivo faz, como essa semana em Ponta Grossa nós vimos o governador anunciando obras. Isso é sinal que o caixa do governo está com recursos, né? A economia do Estado ela está equalizada e o Estado vive, está pagando relativamente os prestadores de serviços em dia, né? Os servidores recebendo seus salários dentro dos prazos legais, e onde todos estão aí vivendo um momento diferente, né, do que os demais estados no Brasil. O estado do Paraná está bem economicamente, está equilibrado, e nós na Assembleia fazemos o nosso trabalho para poder ajudar, né, o estado, em especial com a economia que todos os deputados estaduais fazem dentro da Assembleia, para que recursos não sejam indevidamente gastos. Pois é, com certeza, se o Paraná hoje tem caixa, aquele ajuste fiscal feito, com certeza tem a participação aí direta da Assembleia Legislativa, da base governista na Assembleia. E a relação, deputado, com os outros dois deputados aqui de Ponta Grossa, o Péricles de Mello do PT e também o Márcio Paulic aí do PDT? Eduardo, é muito boa a relação, né? O deputado Péricles já está no exercício do mandato como deputado, já há alguns mandatos, nós da mesma forma. E o dia a dia do convívio dentro do plenário acaba estreitando as relações entre os parlamentares, porque todos têm uma mesma intenção, que é trabalhar em prol daqueles os quais os elegeram, né, as cidades às quais representam, e nos momentos importantes e necessários estamos unidos, sempre reivindicando para nosso estado, para nossa região dos Campos Gerais, para nossa Ponta Grossa. É um convívio muito bom, respeitando a posição política de cada um, respeitando a posição ideológica, né, que cada parlamentar tem, mas a convivência é boa, e eu acho que o trabalho em conjunto, né, quando juntos reivindicamos, tem dado bons resultados para todos aqueles que representamos. E está bem distribuído ali, né? Vamos falar assim, porque temos o Péricles que está na oposição, né? Você na situação, e o Paulic que se diz independente. Então tem um em cada situação. Mas acho que as coisas estão indo, um relacionamento bom, né? Dentro da esfera do parlamento, dentro da Assembleia Legislativa, um respeito mútuo, né, entre nós, e isso é muito importante, onde o interesse da população está acima do que a divergência política lá nos municípios, nas áreas onde trabalhamos para fazer votos. Certamente, deixar a disputa de voto para a eleição, depois o acabou trabalho a eleição, tem que ser né, conjunto. Acabou a eleição, é trabalho, tem que puxar todos para o mesmo lado, né? A eleição é o momento da disputa, é o momento do debate, é o momento, né, da busca do voto através da apresentação e da prestação de contas ao eleitor. E depois que passam as eleições, aqueles que foram eleitos têm que puxar todos para o mesmo lado, que é o lado da melhoria da qualidade de vida da população. Pois é, e aproveitando que já estamos falando do ambiente da Assembleia Legislativa, a gente sabe que também no final do ano tem eleição novamente para a mesa, né? Existe de repente aí um deputado Plauto pleiteando a presidência, já que foi por dois mandatos, né, na primeira secretaria? Isso, né, nós já temos há um tempo ali, né, longo, né, exercendo o trabalho da mesa executiva, na parte administrativa, e a eleição ela vai ser, o prazo é janeiro do ano que vem. Janeiro do ano que vem. Isso. Então tem muita coisa, não tem nada claro dos procedimentos da mesa executiva. O que nós temos é uma eleição de prefeito e de vereadores que vão acontecer, né, nesse ano, uma eleição completamente diferente, Eduardo. A gente já está participando há um bom tempo, mas veja que é uma eleição que ficou curta, uma eleição de 40 dias, antes era uma eleição de 90 dias, as convenções aconteciam no final do mês de junho e as eleições nos primeiros dias do mês de outubro. Agora as convenções vão acontecer no meados de agosto
e as eleições no começo de outubro, quer dizer, uma eleição que ficou muito curta, é uma eleição onde a legislação restringiu, né, a maneira de fazer campanha, muitas propagandas que eram possíveis serem usadas nas eleições anteriores não podem mais. É uma eleição que vai acontecer diretamente no horário eleitoral gratuito, né, porque pelo prazo da eleição o próprio candidato não vai conseguir estar, né, visitando todas as casas como tem desejo, toda a comunidade, porque é curta a eleição e através do horário eleitoral gratuito, em especial aqui em Ponta Grossa, podemos falar que através da televisão será o grande debate das ideias e dos projetos que a população vai acompanhar. Tá certo, a gente vai para mais um rápido intervalo. Eu gostaria que também permanecesse para a gente falar no último bloco aí um pouco mais em relação ao processo eleitoral, às eleições aqui em Ponta Grossa, que acontece no dia 2 de outubro, assim como nos demais municípios aí do Brasil. Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência a gente volta, doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa doc.com, na sequência da entrevista com o deputado Plauto Miró Guimarães. Deputado, questão de eleição municipal, né? Está na vida pública aí há muito tempo, já foi candidato à prefeitura de Ponta Grossa, né? O seu pai aí já foi prefeito de Ponta Grossa e, logicamente, que toda eleição participa, seja como candidato ou não. Dessa vez, qual as pretensões aí suas e do DEM também, democratas, aqui na eleição de Ponta Grossa? Como falávamos, uma eleição completamente diferente das demais, uma eleição curta, uma eleição onde a restrição da maneira de se fazer campanha é muito grande. Nós temos a eleição de prefeito e vereadores. O partido do qual eu faço parte, o Democratas, ele trabalha no sentido de incentivar, né, as candidaturas à vereança, a vereador. Bons nomes, né, filiaram-se e estão já há um bom tempo filiados no Democratas. E esses nomes, naturalmente, vão formar uma chapa e vão disputar as eleições para poder ocupar as cadeiras da Assembleia da Câmara Municipal. E com relação a prefeito, nós temos um trabalho feito em vários municípios, quase todos eles aqui nos Campos Gerais, onde temos pré-candidatos à prefeitura, que trabalham na formatação de uma aliança para poder disputar as eleições, com partidos que pensem e tenham uma mesma linha de pensamento na questão administrativa, e esperamos que essas alianças que possam ser formadas ajudem aos prefeitos a serem eleitos para fazerem e colocar em prática o plano de governo que cada um desenvolve para poder debater com a população no período eleitoral. Em Ponta Grossa não é diferente, o Democratas está preparado, né? Nós temos, claro, no dia de hoje, nessa semana que aqui estamos, nessa sexta-feira, né, duas candidaturas claras à prefeitura, que é a reeleição do atual prefeito. Na outra linha, nós temos uma candidatura do deputado federal Aliel, que tem demonstrado, e as informações que temos, que vai disputar a eleição de prefeito também. O que tem de claro nessa disputa são essas duas candidaturas. Outros nomes que estão sendo colocados como pré-candidatos, uma possibilidade de vir a disputar ou não, né? Mas isso não está bem claro, né? Vamos aguardar aí essas próximas semanas, nós temos até o mês de agosto, né, para que os reais candidatos possam colocar os seus nomes na disputa, e vamos ver, o Democratas vai analisar, vai interpretar, vai ler, vai conversar o plano de governo que cada um está apresentando. O prefeito Marcelo Rangel tem feito o possível para administrar a cidade, indo atrás de recursos. O seu irmão, deputado federal, tenta ajudar em Brasília o município através da liberação de recursos. Eu acredito que o tempo aí vai determinar a posição do Democratas e, naturalmente, a nossa posição com relação às eleições desse ano. Agora, uma coisa interessante, Eduardo,
que acontece? Né? Nós vemos algumas candidaturas, né, que estão sendo colocadas, como eu te falei, ora ou não é, ora divulga que tem vontade, recua, mas uma boa parte desses pré-candidatos a prefeito estão querendo participar de uma eleição, mas não com o objetivo de administrar a cidade. É uma coisa interessante. Eu já tenho uma experiência de bastante tempo na vida pública e já vi muita coisa, mas não vi tudo ainda. Hoje eu vejo muitos nomes que querem colocar, né, o seu nome em uma disputa de prefeito, mas não para ser prefeito, para tentar alavancar através dos meios de comunicação e da campanha eleitoral, né, um prestigiamento, uma intenção de voto, pensando em ser parlamentar, pensando em disputar a eleição de deputado. Já escutei, não de um, de 3 ou 4 pré-candidatos que se dizem candidatos a prefeito em Ponta Grossa, mas o objetivo não é administrar a cidade. E isso é ruim, porque no momento que se faz um discurso em um caminho, mas o objetivo não é esse caminho, e sim, né, uma outra posição, né, isso me parece que, né, não é bom, porque está se falando em uma coisa, mas o objetivo não é essa, é outra. E acaba a população perdendo. Então nós vamos ver no decorrer aí dessas próximas semanas os pré-candidatos que estão se colocando, e eu quero analisar com profundidade, em especial, né, esses que querem meramente ter uma participação na campanha eleitoral, mas de olho em outro objetivo. O meu voto essas pessoas não vão ter. Eu vou votar naquele que quer ser prefeito da cidade, que tem um projeto. E que não é fácil. E quer ganhar a eleição. Exatamente. Porque aquele que participa pensando, Eduardo, vamos fazer um jogo de cena aqui, nessa eleição, mas o meu objetivo é outra lá. Eu não vou votar em uma pessoa que pense desse jeito, porque eu quero um prefeito da minha cidade, da cidade que eu nasci, que eu moro, que eu voto, que tenho as minhas atividades, um prefeito que queira ser prefeito, que possa vencer uma eleição e possa aplicar o seu plano de governo. Agora, aqueles que querem brincar de ser candidato a prefeito, esses não vão ter, com certeza, a simpatia do nosso partido e da nossa pessoa, né, o partido nosso que é o Democratas. Exatamente, e é bom deixar claro também que não é fácil administrar uma cidade do tamanho de Ponta Grossa, né? A eleição ela vai ser muito disputada, assim como a anterior foi, e as anteriores também, né? Sempre muito disputado aqui na cidade, mas você formar um secretariado com pessoas capacitadas, pessoas que você confie e consiga dar o retorno aí também, ajudar, né, a pessoa do prefeito a desenvolver o seu plano de governo, realmente não é fácil, né? Um exemplo é o próprio grupo de secretários do prefeito Marcelo Rangel. Se você for pegar lá no início, aqueles secretários, né, que foram inicialmente colocados nos cargos, né, tem poucos aí que permaneceram durante todo o mandato, né, porque as pessoas têm também as suas atividades particulares, né, têm um tempo, dedicam um tempo para ajudar a administrar a cidade, mas para o prefeito manter um grupo ali realmente não é das situações mais fáceis. Agora, como você falou da questão dos pré-candidatos que querem usando uma gíria aí do futebol, valorizar o passe, né? Eles querem se colocar como candidatos, às vezes aparece numa pesquisa ali com 5%, né? Começa com 3%, 4%, termina ali às vezes com 5%, né, e diante desses números vai tentar aí englobar uma candidatura a vice-prefeito, né, de repente aí uma participação de um apoio para na frente ser apoiado para deputado estadual, e realmente, como você falou, tem muitas pré-candidaturas, né, não vamos citar nomes para não venha ao caso, cabe à população avaliar, né, mas que acontece, isso acontece. Olha, Eduardo, uma cidade do tamanho da de Ponta Grossa, né, com as dificuldades que tem, uma cidade que cresceu muito, muito rápido com esse processo de industrialização. Veja os milhares e milhares de novas habitações que foram construídas no município. E o prefeito tem que, né, dar a condição para que os moradores dessas novas regiões da cidade possam ter uma infraestrutura mínima. É a escola municipal que precisa, é o transporte coletivo que precisa, é a rua, né, e o pavimento que liga até esse bairro, é as unidades de saúde que precisam ser construídas,
há necessidade da contratação de profissionais na área da saúde, na área da educação. Então, ser prefeito não é brincadeira, né? Uma brincadeira dessa que eu falo, não, eu vou disputar a eleição, aqui vou colocar o meu nome, né, em apreciação, mas o meu objetivo é ter uma vaga de deputado federal ou de deputado estadual. Não é justo, não é correto, né? Aquele que quer administrar uma cidade como Ponta Grossa tem que ter responsabilidade, apresentar um plano de governo, ir para a disputa e ganhando eleição, tem que ter uma determinação, saúde, para poder fazer as coisas acontecer, porque senão o tempo passa, né, os políticos do qual eu faço parte, eu participo da vida pública já há algum tempo, mas acaba caindo na conversa e cada vez mais, né, se desgasta, né, aqueles que participam do processo eleitoral, um âmbito político, e a população não aceita, né, nunca aceitou, mas não aceita muito mais agora, com as facilidades de informações através das redes sociais, né, a população não aceita mais a tapeação. Então vamos ver, né, como vai caminhar, quem são os candidatos que realmente vão disputar as eleições e, como eu falei, vamos ver se esses candidatos se realmente querem administrar a cidade ou só querem uma promoção pessoal, pensando numa eleição para daqui 2 anos, sendo ela para deputado federal, deputado estadual ou outro cargo majoritário na esfera estadual ou federal. Pois é, você citou a palavra desgaste e nós vivemos aí num momento em que o cenário político, né, está desgastado, né? Aconteceu isso com a presidente afastada, Dilma Rousseff, e também todos esses processos quais enfrentam os parlamentares, deputados federais, enfim, toda a esfera, né, de cargo aí do legislativo. Você tem sentido, como você tem sentido esse contato com a população, deputado? Existe realmente uma indignação ou uma insatisfação, melhor dizendo, por parte do eleitorado, e isso pode se refletir nas eleições também? Eu acho que nós temos um momento que o Brasil passa, onde o poder aquisitivo das pessoas diminuiu, foi para todo mundo, de todas as classes, de todas as esferas, né, dos brasileiros, e é natural que não se aceite, né, um governo que acaba fazendo com que a sua gestão possa dar a condição da inflação voltar, né? Nós temos aí uma série de denúncias e irregularidades que acontecem na esfera federal, é o Lava Jato que está aí, é o trabalho do Poder Judiciário, e tudo isso, Eduardo, faz com que a população fique indignada para com os políticos, né? Eu acho que tem dentro do quadro político do Brasil, do Estado, da cidade, tem pessoas que exercem um mandato tentando interferir para ajudar a população do Estado e do Brasil. Como tem outros que têm meramente uma ação política para tentar tirar uma vantagem do exercício do mandato que possa ele estar exercendo. Eu acho que as pessoas têm que separar, né? As eleições vão chegar e ver, né, a história de cada um, as propostas, né, o que realmente pretende cada um daqueles que colocam o seu nome em uma disputa à disposição do eleitor, né, no momento que vai às urnas. Eu acredito que é dessa forma que a política tem que ser feita. Como eu falei, já temos uma certa experiência e são ciclos políticos que vencem. Como eu falei, na esfera federal acabou um ciclo, né? Está aí um novo ciclo, o passado, a página virou, os que saíram vão ficar reclamando que não foram, que sofreram um golpe, os novos que estão aí querem acertar, querem melhorar, querem fazer um país novo, e é nisso que nós acreditamos, em um novo país. Esse ciclo de mando que passou ficou para a história, e agora uma nova história tem que ser construída pelos novos governantes do nosso país.
Pois é, esse novo ciclo aí realmente ele começa, né, com essa nova equipe, esse novo ministério formado e realmente aí esperamos que possa dar conta deste enorme desafio que é colocar de volta o país aí no caminho do desenvolvimento. Deputado, em relação também as eleições, né, deste ano, isso acaba interferindo um pouco também no trabalho da Assembleia Legislativa. Eu digo porque boa parte aí também dos deputados são candidatos em suas cidades, né? Como que é o clima aí em ano de disputa eleitoral aí nos municípios? Diretamente não atrapalha, a Assembleia Legislativa funciona, né, de segunda a quinta-feira, se tem as sessões plenárias, né, e durante o período eleitoral vai continuar tendo as sessões, né? São poucos os deputados estaduais eleitos que estão no exercício do mandato que vão disputar as eleições de prefeito, é um pequeno número. E eu espero que esses que vão disputar possam eles, pelo menos na reta final da campanha, tirarem uma licença para poder, né, disputar uma eleição sem ter que ele, naturalmente, ter que estar indo cumprir com o seu dever na Assembleia e, ao mesmo tempo, possa edificar lá na sua cidade, discutindo o plano de governo, o plano de ação que se tem em mente para com os moradores de cada um desses municípios. Mas a Assembleia não vai mudar, ela vai continuar trabalhando, ela não vai parar, né? Como eu falei, é uma eleição curta, um curto espaço de tempo ela vai acontecer e tenho certeza que as votações dos projetos, das mensagens, enfim, de tudo aquilo que diz respeito ao Poder Legislativo Estadual, não vai mudar durante o período eleitoral. Só para a gente finalizar, um último comentário em relação a isso que você falava anteriormente, da questão do plano de governo, né? Porque muito se fala na questão de sou pré-candidato ou coloco meu nome à disposição, mas a gente não vê a elaboração de um plano de governo. Lógico, de repente pode até estar sendo feito e será apresentado lá na hora da eleição, mas a gente não vê falar, pelo menos no momento, e a gente sabe que a eleição nos bastidores já começou, né? A questão da disputa por partidos, que são, o jogo é assim, né? Atrás dos partidos que vão dar condições para que o candidato tenha tempo de televisão, que vai ser preponderante, como você mesmo falou, são aí praticamente 45 dias, 40 dias de campanha e o vídeo, o programa eleitoral, ele vai ser muito importante, talvez decisivo, e precisa dos partidos com tempo de TV para fazer essa coligação, além, é claro, das chapas de vereador, né? Isso a gente sabe que já está acontecendo, as conversas, né? Sabe também que vai muito dinheiro, né? Apesar de que agora as questões de doação de empresas aí vai estar barrado, né? Mas a gente sabe que vai um investimento também e quem se coloca como pré-candidato tem que viabilizar economicamente a sua candidatura. Mas de plano de governo mesmo eu vejo falar pouco, né? Talvez isso falte até para a oposição, porque o prefeito Marcelo Rangel, a candidatura à reeleição dele é até normal, né? Ele está no curso do mandato, né? Tem feito obras e benefícios aqui para a população, logicamente na medida do possível, porque financeiramente a gente sabe que principalmente o governo federal, né, não está aí repassando mais o fundo de participação dos municípios, deu uma caída bastante drástica, né, nos últimos anos até, mas a gente vê essa falta de discussão de plano de governo do futuro, pensar realmente Ponta Grossa para o futuro. Eu acho que todo o candidato a prefeito, a governador, a presidente, enfim, aqueles que pretendem ocupar uma posição executiva no contexto da administração pública, tem ele que preparar e escrever aquilo que se pretende. Eu sou candidato, eu pretendo investir os recursos nesta área, nesta, com números que sejam defensáveis, não adianta também ficar inventando, né, números que não existem. Quer dizer, se tem uma arrecadação, né, se tem um comprometimento de uma parte dessa arrecadação com a folha de pagamento, onde é significativo o montante dos impostos que é arrecadado e repassado aos municípios,
né? A folha de pagamento absorve um número muito alto Boa parte da arrecadação, e acaba sobrando poucos recursos para que os mandatários do Executivo possam eles investir em determinadas áreas. Então, é necessário que se tenha um plano de governo, um plano de ação para que possa o candidato discutir com a população. Eu penso que o candidato tem que procurar partidos políticos que tenham uma linha de pensamento semelhante à dele candidato, né, para que possa se formar uma base no parlamento, na Câmara Municipal, e uma composição de secretários técnicos para que possam esses, né, executarem uma ação administrativa no município, também tendo que ter um apoio na Câmara Municipal. Mas eu acho que com inteligência, né, com habilidade, é possível, né, se formar uma bela de uma equipe técnica, se ter uma boa base de apoio com pessoas que pensem da mesma forma que você e, naturalmente, né, com esse temor, a administração ela dá certo e acaba alcançando o objetivo, que é fazer um trabalho que a população, né, possa se sentir atendida pelos serviços públicos e pelas ações aí, da Prefeitura Municipal. Tá certo, a gente está chegando ao final do nosso programa. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no doc.com, né, levando as informações ao nosso telespectador da sua atuação, sua importante participação na administração da Assembleia Legislativa, esse intermédio aí, né, entre os municípios e o governo do estado para levar também investimentos, né, e antes aí das convenções ou durante as convenções, o período de convenções, já fica o convite aí para retornar para falar aí a respeito dos destinos aí que o Democratas, o DEM, vai ter nas eleições de Ponta Grossa e também na região. Gostaria de agradecer então a sua presença. Obrigado, Eduardo. Agradeço a você, né, pelo espaço que nos dá para podermos conversar e que as pessoas possam saber, né, do dia a dia e do exercício do mandato, né, que nós estamos aí em curso, né, dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná como deputado estadual. Obrigado, Eduardo. Tá certo, então, essa foi a entrevista com o deputado estadual Plauto Miró Guimarães, primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Paraná. Com isso encerramos o programa doc.com desta semana. Você que quiser rever o nosso programa, assim como os demais anteriores, todos estão lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/programa-doccom. Tem um link também para o nosso canal no YouTube, lá no nosso blog. Você já se habituou aí a conferir as informações da política, do cotidiano de Ponta Grossa, lá no www.blogdodoc.com. Lá também tem um link para o nosso canal no YouTube. E você quiser entrar em contato, sua crítica, sua sugestão, o nosso e-mail é o programadoccom@gmail.com. Um ótimo final de semana para você e até a semana que vem. Doc.com, você bem informado.